Depois de um grande estrondo, causando chuva ácida que durou anos, a Era dos Mamíferos. Será que uma nova extinção em massa se aproxima? Há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, uma extinção em massa aconteceu em nosso planeta. Um asteroide enorme estava em rota de colisão com a Terra. O impacto foi tão grande que exterminou os maiores e poderosos répteis que já vagaram pelo nosso planeta. Mas os dinossauros não foram extintos apenas por um grande asteroide, e sim por tudo que se desencadeou depois da queda. Não se engane, os dinossauros enfrentaram um fim lento e terrível. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos descobrir o que aconteceu na Terra imediatamente após esse evento devastador. Então, clica no like, se inscreva nesse canal e vamos nessa! Tsunamis e alterações atmosféricas foram só uma parte dos eventos que ocorreram. Para que os mais incríveis animais fossem extintos, o planeta Terra enfrentou um dos momentos mais complexos de toda a história. Depois de um grande estrondo, o silêncio foi o que seguiu. Após o silêncio, a dor. Animais agonizando, encarando seu fim que não seria de imediato. Esse asteroide que pôs fim aos dinossauros é aterrador. Não apenas tinha cerca de 14 quilômetros de largura, mas também viajava incrivelmente rápido, entre 10 e 30 quilômetros por segundo. Nesse ponto, era uma bola de fogo incandescente. Ao se precipitar em direção à Terra, o ar à sua frente comprimia e aquecia até temperaturas inimaginavelmente altas. Pouco antes do impacto, o asteroide poderia estar tão quente quanto a superfície do Sol. Uma vez que entrou na nossa atmosfera, levou apenas alguns segundos para que essa enorme rocha espacial atingisse a superfície da Terra e alterasse o curso da vida para sempre. Ao se chocar com a Terra, na costa do que é hoje o México, enviou enormes quantidades de detritos para o ar. A onda de choque surpreendente matou tudo no seu caminho, e a partir daí, a situação só piorou. Há 66 milhões de anos atrás, a Terra estava passando por tempos difíceis. Atualmente, o nosso planeta não está enfrentando um asteroide gigante, mas estamos enfrentando crises ambientais cada vez mais severas. Mas isso abordaremos no final do vídeo. Voltando ao passado distante, este poderoso impacto ejetou pedaços da superfície terrestre na atmosfera, e minutos depois, pedaços escaldantes de vidro e rocha choveram de volta. Alguns desses detritos reagiram com a atmosfera, causando chuva ácida que durou anos. A Terra estava em chamas. Os incêndios causados por esse impacto devastador se espalharam pelo continente como um incêndio literal, matando mais e mais vida pelo caminho. E então, quando você pensou que o cenário apocalíptico não poderia ficar mais intenso, ficou. O impacto do asteroide na Terra foi tão poderoso que enviou ondas de choque através do planeta, e toda essa energia tinha que ir para algum lugar. Prepare-se então para um mega tsunami. Uma parede de água com mais de 520 metros de altura avançou pelo oceano. Este não era um tsunami comum, era impressionantemente 30 mil vezes mais poderoso do que qualquer coisa que você vê hoje. Conforme essa onda monstruosa se espalhou pelo Atlântico Norte e Pacífico Sul, as costas não tinham chance. A onda atingiu com tanta força que destruiu e remodelou o continente. Se você estivesse lá para testemunhar essa destruição apocalíptica, bem, você não sobreviveria a nada disso. Mas alguns dinossauros sobreviveram. Sim, aqueles mais distantes do Marco Zero não foram imediatamente obliterados pelo impacto. Eles não foram incinerados pelos incêndios resultantes, e eles conseguiram evitar serem arrastados pelo mega tsunami. Mas ainda assim, o destino deles estava selado. Conforme a poeira começava a se assentar, era o início de um inverno nuclear.
Embora não tenha sido armas nucleares que o causaram, o efeito foi o mesmo. A enorme quantidade de detritos no ar bloqueou a luz solar por meses, talvez por anos. A Terra de repente se tornou um lugar frio e escuro, e os dinossauros não estavam preparados para isso. À medida que as temperaturas despencavam e os incêndios liberavam enormes quantidades de gases de efeito estufa, o clima mudou drasticamente. As plantas não conseguiam realizar a fotossíntese e a maioria delas começou a morrer. Isso desestruturou a cadeia alimentar e levou à fome de muitos dos animais que sobreviveram ao impacto. E lembra da chuva ácida? Bem, ela durou vários anos, causando mais devastação aos ecossistemas. Os oceanos tornaram-se muito ácidos para a vida marinha. A maioria das espécies oceânicas não teve tempo de se adaptar a uma mudança tão drástica. Essas condições prolongadas e severas, juntamente com a explosão inicial, levaram cerca de 75% da vida na Terra à extinção. A boa notícia é que isso incluía o aterrorizante Tiranossauro Rex. Por mais que ele fosse um incrível animal, eu não sei se gostaria de dividir o planeta com uma fera dessas nos dias de hoje. Quando os últimos dinossauros deram o seu último suspiro, a Terra se tornou um lugar vazio e devastado, frio e ácido. Então, quando as coisas voltaram ao normal? Bem, aqui está o fato. Elas não voltaram. Pelo menos não ao normal da era dos dinossauros. A Terra não se reconstruiu após isso. Ela se reinventou, renascendo com uma fauna e flora adaptada e evoluída. 1000 anos depois, o planeta estava se recuperando do inverno pós-apocalíptico. Ainda estava frio e a comida era escassa, mas a vida estava pronta para o retorno. Neste novo mundo selvagem, pequenos mamíferos peludos corriam por aí. Entre as primeiras plantas a reaparecer após o impacto estavam as samambaias. 100.000 anos depois, a Terra começou a sustentar um pouco mais a vida, dessa vez remodelada à sua realidade. Criaturas do tamanho de guaxinins estavam repovoando os continentes, e os oceanos estavam mais uma vez repletos de vida, avançando cerca de 10 milhões de anos, e a Terra finalmente restaurou sua biodiversidade. Só que não era mais a mesma Terra de antes, agora era a Era dos Mamíferos. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos estavam em alta, juntamente com as aves e as plantas com flores. Eles estavam dominando o planeta. A verdade é que a Terra nunca voltou ao que era antes. Após a morte do último dinossauro, o nosso planeta levou milhões de anos para se recuperar de uma nova maneira. Mas este mundo ainda era bastante aterrorizante, nada parecido com o que temos hoje. Tinha feras como o Paraceratherium vagando pela Terra e megalodontes aterrorizando os oceanos. Se eles fossem vivos hoje, talvez não pudéssemos ter estações de petróleo nos oceanos, ou talvez comprarmos uma passagem para fazermos um cruzeiro turístico. Até esses oceanos superaquecerem novamente, diminuindo as algas marinhas, consequentemente os animais que delas se alimentavam e toda uma cadeia alimentar do menor ao maior foi atingida e remodelada mais uma vez pela mãe natureza. Mas fato é que mesmo sem os temidos megalodons nos esperando nos oceanos, a Terra de hoje e seus ecossistemas naturais enfrentam muitos problemas. Temperaturas nunca antes vistas de calor intenso e invernos congelantes, poluição e contaminação das águas, destruição atmosférica e terremotos cada vez mais intensos. A Terra estaria nos expulsando dela? Será que uma nova extinção em massa se aproxima? E quais animais serão fortes o suficiente para sobreviver a ela? Deixe nos comentários sua opinião e quem sabe ele vire fonte de pesquisa para mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like e sua inscrição. Muito obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais. Fui!